Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa mente ela é um recipiente muito maleável. Eu queria falar a respeito disso hoje para abençoar a sua vida. Todas as vezes que você procura alguma coisa, seja ela dentro da palavra de Deus, seja dentro de filmes, seja em qualquer conteúdo que você alimente a sua alma, a sua mente ela vai se modelando, ela vai se moldando de forma que você vai ter uma mente que vai ser da mesma forma daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem visto, que você tem se alimentado. Todas as vezes que você se alimenta de algo, por meio de filmes, por meio de leituras, de livros ou coisas nesse sentido, você se torna cada vez mais parecido com aquilo. É a mesma coisa de quando, por exemplo, você está vendo aquele filme de ação e aí logo depois que você termina de ver o filme, você já se sente ali mais encorajado para fazer algumas coisas que você talvez não teria coragem. Talvez quando você vê um filme romântico, você já fica mais romântico com a sua esposa, né? E da mesma maneira funciona para todas as coisas. Quando você lê a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra, mais você se torna parecido com ela. Quanto mais você absorve dela, mais parecido você se torna. Quando nós lemos em Romanos 12, verso 2, a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com este século, mas nos transformarmos através da renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que você decide se alimentar, você está sendo modelado. A Bíblia nos fala para nós não nos conformarmos com esse século, para nós não nos modelarmos a esse século. Então, quando você vê aí na televisão, você vê algum vídeo na internet ou coisas nesse sentido, né, o mundo ele vai tentar te moldar, ele vai tentar modelar você de maneira que você se torne cada vez mais parecido com aquilo, de maneira que você fale de maneira que você se torne parecido com aquele que você tem ouvido. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós recebemos dentro do nosso coração, com as fontes do nosso coração. A palavra do Senhor, ela nos revela que o nosso coração ele é a fonte. Então, todas as vezes que você se alimenta de algo por meio do que você vê, daquilo que você lê ou daquilo que você ouve, o seu coração se enche. Então, nossos dias são dias onde nós precisamos nos encher da palavra, encher o coração com a palavra de Deus. Nosso coração ele é alimentado por imagens, e quanto mais dessas imagens nós nos alimentamos, mais nós nos tornamos parecidos com elas. Nós temos pregado aqui na Videira de Unai a respeito da imagem que está dentro do nosso coração, para nós transformarmos essas imagens no nosso coração e para nós buscarmos visões da parte de Deus, porque essas visões que Deus nos dá vão trazer um norte para a nossa vida. Quando você tem uma visão da parte de Deus, você vai ser direcionado por ela. Quando você identifica a sua vida como uma vida próspera, bem-sucedida, você visualiza aquilo, você está caminhando para ser daquela maneira. Quando você visualiza o seu ministério florescendo, prosperando, vai ser dessa mesma maneira. Mas se você se enche de coisas que não são ali boas da parte de Deus, quanto mais nós nos enchemos delas, menos vida nós temos e mais desanimados nós ficamos. Então nós percebemos que é uma via de mão dupla. Quanto mais nós nos alimentamos, mais nós nos tornamos parecidos. Hoje eu quero desafiar você a alimentar o seu coração com imagens de fé, alimentar o seu coração com a palavra do Senhor. Talvez você tenha aí visto filmes, séries, ouvido músicas. Eu quero desafiar você a ouvir aquilo que enche cada vez mais o seu coração de vida, que enche o seu coração de fé. Se tem algo que tem removido essa fé, se tem algo que tem desencorajado você a crescer em Deus, remova da sua vida. Porque quanto mais você remove essas coisas, isso na verdade são entulhos. E esses entulhos te impedem de crescer em Deus. Eles te impedem de prosperar, de avançar, eles te impedem de frutificar. Nesses dias nós temos buscado aqui em Unai crescer em fé, crescer na palavra do Senhor, porque quanto mais nós crescemos em conhecer ao Senhor, mais nós nos tornamos parecidos com eles, mais nós recebemos da parte do Senhor. E a Bíblia ela nos fala para nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós temos nos alimentado,
É por isso que a palavra nos fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, se transforme. Se transforme à imagem da palavra. Se transforme naquilo que a palavra do Senhor tem para você. Porque todas as vezes que você se modela de acordo com a palavra, a Bíblia fala que nós experimentamos da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do Senhor é ter filhos que são cada vez mais parecidos com eles. E aqui eu quero encerrar dizendo que o Senhor, Ele nos fala que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai concluir, Ele vai completar. Talvez até aqui você tenha tido uma fé cada vez, uma fé mais cansada, desanimada, talvez você tenha se encontrado desmotivado. Verifique o que tem enchido as suas fontes. Verifique aquilo que você tem visto, ouvido, porque você vai perceber que existem coisas que querem minar a sua fé. Existem coisas que estão minando a sua fé e por isso esse desânimo tem chegado, tem aparecido. Deus, Ele quer encher o seu coração de fé. Ele quer encher o seu coração de modo que o seu coração seja cada vez mais vivo, ativado, que você possa crescer cada vez mais em Deus, crescer cada vez mais na palavra. Eu quero desafiar você nesses dias a remover tudo aquilo que tem impedido as fontes do seu coração de terem fé, ousadia e intrepidez na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.